Olá a todos, espectadores do canal, meu nome é Frederick e hoje eu vou fazer um unboxing de livros. Bom, eu tive a oportunidade de comprar um belo pacote de livros da livraria Traça. É um excelente serviço, aliás. Esse não é um vídeo de promoção ou patrocinado, nada do tipo. Vou mostrar aqui esse avanço no desenvolvimento da minha biblioteca pessoal. O pacote inclui algumas obras de consulta, livros importantes e raridades que eu pude achar por aí. Também edições preciosas de coleções antigas. E vocês vão ver por que eu usei o termo referente ao belo quando virem os livros um por um. Eu vou abrir a caixa e mostrar os livros um a um. Depois nós organizamos tudo e eu descrevo o material para vocês. De cara já podemos ver esse belo livro, que é uma antologia da literatura brasileira, com Padre Anchieta na capa. Ele tem, acho que uns 200 autores, chega a citar uns 200 autores por aí, mas foca nos principais. Este é o Estado Novo, compreendendo os anos de 1937 e 1938. Faz parte de uma coleção, a História da República Brasileira. Já de cara abrindo o livro vemos imagens belíssimas. Aqui tem o Miguel Reale, Oliveira Salazar e Plínio Salgado. É um livro bem interessante sobre a história do estabelecimento do Estado Novo. O autor se chama Hélio Silva, nós vamos ver com mais detalhes. Algo mais. Este livro se chama Nova Floresta, ele faz parte da coleção Clássicos Jackson, a qual eu coleciono. Excelente. Este é o História da América Portuguesa, da mesma coleção, de Rocha Pita, um autor bastante importante e bastante desconhecido. Este é um livro da mesma coleção, Essaístas Ingleses. Este é um livro que eu comprei bastante antigo, mas por ser uma raridade, ele tem na capa a Águia Imperial Espanhola. Ele se chama, é um livro sobre a psicologia da educação. Nós vamos vê-lo melhor daqui a pouco. Este livro é da coleção Biblioteca do Pensamento Vivo. Ele apresenta o pensamento de José Bonifácio com diversos textos selecionados e também de Rui Barbosa. É um livro duplo com esses dois autores. Este livro que eu peguei agora é um dos volumes da coleção da Enciclopédia Jackson, também uma coleção bem antiga, né, da metade do século XX. Esse livro é lindíssimo e muito bom. Nós vamos vê-lo, ele está embalado em plástico. Vamos ver o que mais temos aqui. Comprei um livro de Benito, não sei se eu posso dizer o sobrenome dele, espero que sim. Chama-se O Dia do Leão, Roy MacGregor. Isso, Roy MacGregor, livro excelente, é maior do que parece. Este livro é da coleção dos grandes romances universais, é também um duplo livro. Ele tem O Bobo, de Alexandre Herculano, um conto, um ensaio de Alexandre Herculano, e também O Arco de Santana, de Almeida Garrett, dois autores portugueses. Este próximo livro é também da coleção Clássicos Jackson, Pensadores Italianos, um outro volume bastante interessante com autores selecionados que eu vou mostrar daqui a pouco. Livro da coleção História em Revista, chama Emergência da Europa, de 1500 a 1600. O próximo livro chama... Bem, tem uma pintura que nós vamos ver. Aliás, é um livro sobre arte, né? Cristandade Clássica e Bizantina. Uma obra de arte no livro. Uma edição belíssima. Esse próximo livro também faz parte da coleção História em Revista, Impérios Sitiados. Este é A Marcha do Islã, da mesma coleção. É uma coleção bem grande e eu estou colecionando.
Já tinha alguns outros volumes, obras de consulta de historiografia. E este livro, La Prière de Alfonso de Nola, é uma obra de historiografia, de antropologia, história das religiões, um pouco de estudo de religiões comparadas. Agora vamos desvendar tudo que eu tenho nessa pilha de livros. Ficou bem alta. Vamos apresentar cada volume do menor ao maior. Isso aqui é separadinho por coleções. Elas vão se agregar às coleções que eu tenho. O primeiro livro da pilha é da coleção Biblioteca do Pensamento Vivo. Como eu havia dito, é um livro duplo, com capa dura, uma edição bem bonita. As edições dessa coleção são excelentes. Edições de apresentação de determinados autores e personalidades, começando por O Pensamento Vivo de José Bonifácio, que foi organizado por Otávio Tarquínio de Souza. Também O Pensamento Vivo de Rui Barbosa, que é de Américo Lacombe. São biografias documentais com uma apresentação e com textos dos autores, dos próprios autores, duas personalidades simbólicas. Um do começo da história do Império Brasileiro e outro do começo da história da República. O segundo livro, como já havia dito, O Estado Novo, 1937-1938, essa coleção, ela pega desde 1889, desde o golpe da República, passando até os dias em que a coleção foi organizada. Tem vários autores diferentes. É uma coleção de historiografia de consulta muito boa. Tem algumas páginas com fotografias do período. Como havia mostrado, esta fotografia trata de todas as questões da época, né? Temos aqui o pensamento nacionalista representado, o pensamento nacionalista católico representado, mas não se limita apenas a essa matiz da sociedade brasileira da época. Este livro é muito interessante. Ele tem a águila imperial, La Águila Imperial espanhola, pois eu descobri que nos tempos do franquismo havia uma editora hispano-americana que distribuía, enfim, organizava, imprimia livros por toda a América Espanhola, da América do Sul à América Central. Esse livro, Psicologia de la Educación, escrito por Charles Skinner, não é um autor hispânico, mas por ser agregado nesta editora, por ter uma veia mais hispanista, eu achei que com certeza deve ser um livro deve ser um livro muito importante. É um autor importante da psicologia da educação. Está para que eu possa aprofundar meus conhecimentos nessa temática. Eu recordo um podcast que gravamos, eu e os amigos lá do Prosa Nova, né? Do meu amigo Tiago Araújo. Nós tivemos uma boa conversa, uma boa introdução sobre o tema da educação em um estado tradicional. Eu acho que essa obra pode ser de grande auxílio. E esta obra é rara de ser encontrada até certo ponto. O Dia do Leão é uma biografia daquele sujeito chamado Benito, que é melhor não dizer o sobrenome, pois o YouTube pode bloquear o vídeo ou qualquer coisa. Não sei até que ponto se pode dizer abertamente nomes proibidos pela plataforma. Parece-me uma biografia excelente, sem um viés ideológico que pese contra a qualidade do texto. O autor entrevistou diversas personalidades da época, daquele regime na Itália, inclusive Oswald Mosley, outras personalidades
estrangeiras, né? O Roy McGregor Hesty, ele é britânico de nascimento, mas ele se casou e viveu na Itália, né, por muito tempo. Ele acabou trilhando o caminho de historiador da história das ideias desse regime específico italiano dos anos 20 e 30. Esta antologia escolar da literatura brasileira é uma obra de consulta É uma obra de consulta com um escopo bem abrangente, incluindo 500 anos da história brasileira e diversos autores realmente perpassando toda a história da literatura brasileira, com foco na poesia, enfim, com foco na poesia e na literatura geral. O livro é um excelente subsídio para quem estuda a história intelectual do Brasil, como eu. Esta obra, La Prière, Anthologie des Prières de tous les temps et de tous les peuples, é uma antologia das crenças e das tradições religiosas de todos os tempos e todas as pessoas. Uma obra de caráter mais antropológico e de estudo de diferentes civilizações. É um excelente subsídio, né, ao estudo historiográfico das civilizações em geral, principalmente remetendo ao estudo das tradições espirituais. E é um autor italiano e é um livro em francês. Começando com as coleções. Esse livro faz parte da coleção dos grandes romances universais, é o volume 10. Um dos autores, o Alexandre Herculano, é um dos meus favoritos, apesar de ser liberal. É um autor português muito interessante, excelente. São 2 obras inéditas para mim, são 2 obras novas para mim, que eu terei contato pela primeira vez agora. E como sempre, desta antiga editora Jackson, é uma edição muito, muito bem feita. O outro livro é O Arco de Santana, de outro reconhecidíssimo autor português, Almeida Garrett. O Almeida foi o cronista-mor do Reino de Portugal. Ele também é um contemporâneo de Alexandre Herculano, foi um autor do romantismo português. 2 autores obrigatórios em qualquer biblioteca de um luso brasileiro. Chegando agora na coleção dos clássicos Jackson, que é uma coletânea de livros indispensáveis da literatura universal. O primeiro que eu pego aqui é o livro dos pensadores italianos, que apresenta Dante Alighieri, Niccolò Maquiavel e Cesare Beccaria. O livro contempla os escritos filosóficos e políticos desses 3 autores, incluindo A Monarquia de Dante Alighieri, Dos Delitos e das Leis de Cesare Beccaria, Tito Livio de Maquiavel, além de outros escritos dos 3 autores. É uma obra que vai da Idade Média, passando pelo Renascimento e pelo Iluminismo. Então são autores, 2 autores bem conhecidos, o Dante e o Maquiavel, e outro um tanto menos estudado, que é o Cesare Beccaria, mais circunscrito à parte do direito. O próximo volume é o dos ensaístas ingleses. Tem obras de Francis Bacon, um ensaio da amizade sobre jardins. Outros autores como Richard Sterling, Autocratas no Café e o Clube do Espectador, esses ensaios devem ser bons. Em Henry Fielding, Samuel Johnson, David Hume, ensaístas ingleses claramente. Os ensaístas ingleses não são a melhor seleção de filósofos, né? Mas pertencem, obviamente, à cultura ocidental. Além de Hume, eu acho que o principal autor desse volume é o Thomas Carlyle, um escocês de uma veia mais tradicionalista, com seu ensaio A Ópera. Além de outros autores como Thomas Babington Macaulay, James Anthony Froude, Jonas Ruskin. Por aí são vários autores, são vários ensaios de ingleses nessa coleção. Nessa coleção os livros geralmente têm entre 400 e 500 páginas. Alguns menos, outros mais, mas alguns volumes compreendem obras únicas, né? Apenas uma obra, apenas um clássico, outros são coletâneas. Este próximo volume
é uma obra portuguesa, é do padre Manuel Bernardes, que foi um místico português que viveu entre os séculos XVII e o começo do século XVIII. É uma obra de um misticismo profundo. É um dos maiores clássicos da prosa portuguesa, este livro Nova Floresta. É uma obra que vai desde a teologia moral até a mística e a filosofia. Uma obra de uma notável erudição teológica, né? Essa obra Nova Floresta teve 5 volumes no original, né? Mas aqui eu os tenho completo. Ainda não li o livro, né? Me guio por comentários e pela biografia do próprio autor. Então parece ser uma obra desconhecida atualmente, mas obrigatória para conhecer a literatura portuguesa na sua fase imperial. O próximo volume, também dessa coleção de clássicos, é a História da América Portuguesa, de Sebastião Rocha Pita, um autor português que também viveu no Brasil no século XVII. Portanto, um livro sobre a colonização portuguesa nos trópicos, no Brasil, na América, né? É um livro interessantíssimo, certamente um dos melhores da historiografia da época, principalmente por ter essa nota no final do livro, que diz: protesta o autor dessa história que as matérias que tocarem as aparições ou parecerem milagres e sucessos sobrenaturais trazidos nela, não procura, tenham mais crédito que o que se deve dar a uma história puramente humana, e que toda esta obra sujeita à censura da Santa Igreja Católica Romana e se conforma com os decretos pontifícios, em especial com os do Santo Padre Urbano VIII, e a todos, em tudo e por tudo se reporta. Portanto, uma obra que relata a historiografia desde um ponto de vista realista, que é o mesmo que dizer um ponto de vista transcendental da história. Isso é um tanto precioso de se ter. A obra é dividida em diversos livros, né, diversos tomos, e aqui eu tenho ela completa. História da América Portuguesa. O próximo livro já não é da mesma coleção dos clássicos Jackson, mas é da mesma editora. Tem a mesma qualidade impressionante, a mesma beleza de acabamento. Falando sobre o objeto, o livro mesmo, é realmente um livro belíssimo. É a Enciclopédia Jackson, Enciclopédia Prática Jackson, um volume que trata de história, que tem como foco a história medieval e moderna, apesar de introduzir a história antiga e chegar a tocar na história contemporânea e ter uma divisão sobre a história da ciência, né? Um livro que parece pequeno, tem as folhas bem finas, é um livro de fácil leitura, com relatos, né? Uma obra historiográfica. É uma excelente obra para consulta, realmente eu gostei bastante, tanto da qualidade do objeto livro como do material escrito, né? Tem algumas ilustrações. Gostei bastante sobre falar da história ibérica, dos impérios ibéricos, um livro que toma uma historiografia bastante clássica, né? Parece-me não haver deturpações, eu ainda tenho de ler o livro todo, né? Mas é algo que é de uma qualidade bastante agradável, né? Um ótimo livro para se manejar e para realmente se divertir bastante lendo, né? Entre os tópicos abordados estão no âmbito da cultura medieval, os reinos romano e germânico. É uma obra que tende a analisar bastante a cultura das épocas, né? Trata dos reinos europeus, da cristandade, da época das cruzadas, da sociedade feudal, da Baixa Idade Média. Tem tópicos separados só sobre Carlos V e Filipe II, sobre a Guerra dos 30 Anos, enfim. Temas que me são muito interessantes, né? Sobre a história das revoluções, claro, já chegando na transição da época moderna, né? Tem várias divisões sobre os países europeus em específico, né? Prússia, Áustria, Itália, Espanha, Portugal. Além, é claro, de abordar as regiões orientais das civilizações orientais.
É claro que esses livros e a biblioteca que eu estou montando não vão estar aqui para bonito, por mera estética. Isso tudo é um investimento na minha vida intelectual para que eu possa contribuir como um humilde soldado da restauração da monarquia, da cultura latina e da cristandade. Tudo isso é por Deus, pela pátria e pelo rei. Nada menos que isso. E nada melhor do que estar aliado nessa constante luta e constante vocação, constante exercício de vocação a belos e excelentes livros, como este, A Cristandade Clássica e Bizantina, que é uma verdadeira obra de arte sobre arte. É uma obra de historiografia, como fica óbvio no texto, no título, sobre a cristandade clássica, sobre os primórdios da cristandade bizantina, desde o papel dos pais da igreja nesse desenvolvimento do mundo clássico e bizantino. O organizador é Jean Lassus, eu acho que é um francês. É uma obra, claro, além de história da arte, trata muito sobre a história da cristandade em si, sobre a expansão bizantina, o desenvolvimento da cristandade no Ocidente, sobre o papel do Império Bizantino, sobre o papel dos estados da época, sobre a sociedade. É uma obra bastante ilustrada que trata sobre a arquitetura cristã, os primórdios da arquitetura cristã, as basílicas, as igrejas, os primeiros templos, também sobre a iconografia, tão importante desde o princípio, sobre os santuários, sobre a arte cristã e todo esse legado histórico da cristandade. E nós vemos que essa iconografia vem desde a igreja primitiva, desde os primeiros tempos do cristianismo. Esse uso das imagens, da arte, para representar e para evangelizar os povos, repousando em todo o significado da iconografia cristã, todo o sentido espiritual e místico da arte, né, do que é de mais elevado e belo, do que o homem pode produzir aliado a uma visão transcendente de si e do universo. As páginas de ilustração são realmente uma aventura pelo mundo bizantino, pelos primórdios da cristandade. Nós temos de tudo, desde pinturas, de decorações, cruzes e ornamentos e arquitetura e peças de templos. Tem destaque para a Catedral de Santa Sofia, em Constantinopla, vários ícones do Cristo, incluindo o Cristo Pantocrator. Enfim, é realmente uma obra que vale muito a pena ter, não só como consulta, mas como uma verdadeira inspiração para os estudos. A próxima obra se chama Impérios Sitiados. Ela faz parte da coleção História em Revista, né? Coleção e também excelente de historiografia, com organizadores, né, de textos por tópicos, né, em ordem cronológica, né? Se delimita ao período de 200 a 600 depois de Cristo, né? Trata sobre o declínio romano, a história do Império Persa, os reinos e estados do Oriente, a China, o Sudeste Asiático. Inclui uma cronologia, também uma série com uma temática bem ilustrada, com textos introdutórios que à primeira vista, né, a julgar pelas edições que eu já possuía, são excelentes. Uma obra que retrata a história das invasões bárbaras, né, busca contextualizar o modo de vida, a sociedade daqueles povos que adentravam o Império Romano, também contextualiza a nascente e a pujante cristandade. Essa história também sempre tem uma pegada de perpassar a história da cultura e da arte, né? Cultura literária. Tem realmente como retratar as civilizações em sua essência. É uma coleção muito boa. O próximo volume da mesma coleção, História em Revista, é A Marcha do Islã, que se delimita a 600 ao ano 800, é organizado pelo Kit van Tulleken, um historiador, acho que holandês, e é um livro de história, de arqueologia, enfim, de
história medieval, né, que focado, né, na história do surgimento do Islã, de Mohammed, e na expansão do Islã sobre aquele Oriente Próximo e sobre a Europa, né. Então, claro que também aborda, né, a história da Ásia e a história da cristandade. Também uma obra que tem uma pegada mais de história civilizacional, né? De abarcar a essência espiritual da civilização sobre a qual a obra se debruça. Tem bastante textos, isso é muito bom. São livros grandes, né? O livro tem 28 centímetros de altura, né, de tamanho. São como álbuns, né, bem grandes, né. Livros ilustrados, são muito prazerosos de se ler e colecionar, né. Eu acho que é uma excelente opção de formação histórica, né, a leitura dessa coleção. O próximo livro é o Emergência da Europa, né? Um título bem significativo. Essa obra compreende exatamente, né, o fim da Idade Média e aqueles séculos 16 e 17, né? É o que se convenciona chamar de começo da história moderna, né? Mas eu não gosto muito desse termo orientado para esse período. Eu acho que não se pode dizer que é uma época moderna, porque é uma época de transição, é uma época do início, né, do que se entende por revolução moderna, né, utilizando uma terminologia tradicionalista. Tem o foco, claro, na Europa e na sua ascensão enquanto um bloco de potências, né, da época, enquanto cenário de conflagrações, né. Também um livro bem grande, tem quase 200 páginas, né, e por ter dimensões grandes, comporta ilustrações, descrições estéticas bastante detalhadas, além de textos descritivos e da parte do ensaio historiográfico em si. Esse título, Ascensão da Europa, né, se caracteriza muito bem pelo ensinamento do Francisco Elias de Terrada, né, que a Europa é a denominação que se dá à sociedade moderna europeia, que toma o lugar da cristandade, né, a se caracterizar por uma civilização laica, né? Portanto, Europa como uma denominação geográfica e não mais como uma denominação cultural e de caráter transcendental e dotado de unidade espiritual. Chegamos ao final. Ao todo são 16 livros que eu estou agregando à minha biblioteca pessoal. Espero ainda poder agregar muitos mais, né? E também fazer mais vídeos no futuro mostrando os livros que eu já tenho, né? A minha biblioteca como ela está agora. Por hoje é isso, meus amigos. O vídeo fica por aqui. Um abraço a todos. Inscrevam-se, deixem comentários, sugestões de livros e qual livro vocês gostariam que eu apresentasse aqui no canal. Pretendo trazer várias análises de obras. Talvez eu comece com a história da América Portuguesa, que é o livro que mais realmente me chamou a atenção, é uma preciosidade absoluta. Fico por aqui, abraço a todos, viva Cristo Rei, salve Maria.